Estamos felizes porque um ser muito superior também se faz presente aqui. Nós queremos agora dar um presente a Ele, que é o nosso louvor. Eu gostaria de convidar a todos que unamos as nossas vozes e louvemos e demos esse presente, que é o melhor que nós podemos dar para o nosso Deus. Para isso eu convido a Cibele e o Rafael, que irão dirigir o louvor essa noite. Boa noite. Eu não ouvia. Hoje eu pensei assim, eu não vou repetir. Geralmente eu repito, tem gente que não gosta muito. Mas eu gostaria muito de ouvir vocês me cumprimentando, porque eu senti feliz aqui. Boa noite. É com muita alegria que eu vejo vocês aqui da frente. Agradeço a Deus porque Ele falou no seu coração para que você estivesse aqui nesta noite. A primeira música que nós vamos cantar, ela se chama Toque as Minhas Mãos. Deus, através do sacrifício de Cristo, Ele nos permitiu que nós nos achegássemos a Ele, a ponto de nós podermos, assim, em espírito de oração, tocar as mãos dEle. E isso é muito grande. Você possa cantar essa música de coração, como se Deus estivesse tocando suas mãos, segurando firme e te levando no caminho da vida. Que não pode
pedimos também que essas mãos que nós levantamos a Ele, nós queremos estender ao nosso semelhante e poder trabalhar no serviço de Jesus. Vamos cantar mãos. Estas mãos que nos ligaram foram feitas para servir o vizinho ao lado dela que não sabe mais sorrir. Através de minhas mãos eu pretendo lhe mostrar o sorriso de Jesus. Mãos consagradas para a causa em prol do amor, mãos dedicadas ao serviço do Senhor, mãos preocupadas em se unir às de Jesus, mãos que não temem o encontro com a luz. Para o céu, no mar, na um detalhe de amor, há também no entardecer a poesia do nascer, a beleza natural e o comprido digital dessas mãos que me criou. Mãos consagradas para a causa em prol do amor, mãos dedicadas ao serviço do Senhor, mãos preocupadas em se unir às de Jesus, mãos que não temem o encontro com a luz. Minha mão com a de Jesus vai subir o ideal de mostrar que a sua cruz é um fato bem real. Através dessa união eu pretendo a integração com Jesus e com você. Mãos consagradas para a causa em prol do amor, mãos dedicadas ao serviço do Senhor, mãos preocupadas em se unir às de Jesus, mãos que não temem o encontro com a luz. Amém? A gente cantou agora do papel das nossas mãos no serviço do Senhor. Esse papel tão especial. E agora nós vamos cantar do poder das mãos de Deus em nossa vida. E para isso a gente deve dedicar tudo, a nossa vida, o nosso serviço, a nossa inteligência, a nossa força nessas mãos de Deus. Agora vamos cantar Em Tuas Mãos, em pé, uma canção de entrega. Em tuas mãos, em tuas mãos, quero, ó Deus, me colocar em tuas mãos e mostrar-me ao Senhor teu carinho e teu amor. Meus temores vou depor em tuas mãos, em tuas mãos, em tuas mãos.
bonito, né? Cantamos sobre as mãos. As mãos de Deus, as nossas mãos ajudando ao semelhante. Eu convido agora a congregação a se colocar de joelhos para falarmos com Deus. Bondoso Pai que habita nos céus, queremos fazer da letra de sino a nossa oração nesta noite. Queremos nos colocar nas Tuas mãos. Queremos Te pedir, Senhor, uma bênção especial sobre aqueles que aqui chegaram e também uma bênção especial para aqueles que nos assistem pela internet. Que o Senhor possa estar com cada um, solucionando os problemas, desde os mais difíceis até os mais simples. E que também, Senhor, nós possamos contar com a Sua bênção na nossa família, na pessoa, das pessoas que estão aqui representando cada família. Queremos Te pedir uma bênção especial também sobre o pregador desta noite, Senhor. Que ele possa trazer a mensagem vinda do céu e que nós não saiamos daqui da mesma maneira como nós entramos. Abençoa também o louvor especial que será dedicado a Ti neste momento. É o que nós Te pedimos e agradecemos em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Nós temos hoje a grata satisfação de termos o Rafael, um jovem que tem servido a Deus em todos os seus caminhos. Queremos convidar o Rafael para louvar a Deus nesse instante. Quem sou eu, Senhor, que espero ouvir Tua voz? Quem sou eu tentando Te escutar? Já tentei ouvir Tua voz em forma de canção. Tentei sonhar, tentei sentir. Não sou nada nem ninguém, sou apenas quase pó. Mas eu quero Te pedir, ouve a minha oração. Sei que És grande em poder, que não cabes nem no céu. És o grande Deus, eu sou. E eu sou pecador, não sou digno de falar, nem sou digno de pedir, mas Te peço mesmo assim, eu imploro, habita em mim. Quem sou eu, Senhor, tentando? Quem sou eu tentando Teu rosto olhar? Mas como enxergar um Deus que vive lá no céu e esperar tocar Tua mão? Não sou nada nem ninguém, sou apenas quase pó. Mas eu quero Te pedir, ouve a minha oração. Sei que És grande em poder e não cabes nem no céu. És o grande Deus, eu sou. E eu sou pecador, não sou digno de falar, nem sou digno de pedir,
mas te peço, habita em mim, eu imploro. Dentro do meu quarto eu estou a orar, lágrimas escorrem pelo chão, tenho a palavra em minha mão, páginas viradas e o vento a soprar, posso agora ouvir a meiga voz, Deus está a me falar. Eu sou grande em poder, nada pode me conter. Sou o grande Deus, eu sou, e tu és pecador. Não és digno de falar, nem és digno de pedir, mas te aceito mesmo assim e prometo, habitarei em ti. Amém. Rafael, muito obrigado. Que linda canção, que letra maravilhosa. Que Deus abençoe, continue abençoando o Rafael. Nós temos a certeza que a oração que sempre será ouvida é essa oração, para que Cristo habite dentro de nós. E ele já respondeu no próprio hino, né? Que linda mensagem. Muito obrigado, Rafael. Nós queremos convidar agora o Eligralson Moura. É um ancião de nossa igreja e hoje ele está encarregado de repartir conosco o pão da vida. O Eligralson, que Deus o abençoe. Gilberto, muito obrigado por me chamar pelo primeiro nome, o Eligralson. É muito costumeiro isso. Boa noite aos irmãos, sejam todos muito bem-vindos. É uma alegria podermos estar mais uma vez na casa do Senhor, em primeiro lugar para adorá-lo, né? Viemos aqui adorar a Deus, em primeiro lugar, prestar a Ele o nosso serviço. E quero cumprimentar também os nossos amigos e irmãos que nos assistem pela internet. Unam-se conosco neste momento de adoração e também de pesquisa na palavra de Deus. Eu quero revelar aos irmãos que eu não sou pregador, mas eu gosto de dar estudos bíblicos. E como é, vamos dizer assim, o normal, né, do culto de domingo, né, ou tradicional, é o estudo da Bíblia. Então podem vocês estar certos que nós vamos fazer várias pesquisas na palavra de Deus. E já iniciando, eu gostaria de que vocês abrissem as Bíblias, aqueles que trouxeram, no livro de Êxodo, e no capítulo 25 e o verso 8. Êxodo 25, verso 8. Todos estão com a palavra aberta? Se me permitem, eu gostaria de fazer só mais uma prece. Querido Deus, estamos com a Tua palavra aberta e rogamos que realmente ela possa ser um alimento para nossas almas, fortalecimento da nossa fé e erguimento da Tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Queridos, então na minha Bíblia eu leio o seguinte, Êxodo 25 e o verso 8 diz: E me farão um santuário, para que eu possa habitar no meio deles. Queridos, é interessante nós notarmos essa questão do estudo do santuário. A nossa igreja, a Igreja Adventista, ela é tida
com uma igreja que estuda bastante a Bíblia, e uma característica da nossa igreja é de nós, adventistas do sétimo dia, procurarmos a conhecer bem a doutrina do santuário. Porque a doutrina do santuário, ela nos revela segredos que até então, por muitos anos atrás, não é isso, pairava pela comunidade cristã. E ela revela, assim, determinados detalhes do plano da salvação de maneira muito importante para os nossos dias. E um outro detalhe que eu quero aqui já adiantar para vocês, nós vamos comentar mais no decorrer, né, do tempo que nós temos aqui, é que existe um santuário no céu. E poucas pessoas, poucos crentes, creem que há um santuário no céu. E falando a respeito de santuário, nos vem à mente a questão de sacrifício, não é mesmo? E muitos acreditam que o sacrifício começou aqui com Moisés. Êxodo fala a respeito do início dos serviços do santuário, e estes serviços foram orientações dadas pelo próprio Deus a Moisés. Mas eu pergunto aos irmãos, quando realmente que iniciou o serviço do sacrifício? Quando foi que começou? No Éden. O próprio Adão foi o primeiro a fazer o primeiro sacrifício. Não é isso? E justamente foi a partir daí que o Senhor, né, confeccionou aquelas vestes de peles para que Adão e Eva pudessem se cobrir. Isso nos reporta a uma questão também muito discutida no meio evangélico. Quando foi dada a graça? Quando que a graça foi oferecida para aqueles que pecaram? Bom, se o primeiro sacrifício foi dado no Éden, se o primeiro sacrifício foi feito pelo primeiro homem, Adão, então nós vemos ali que o sacrifício do Cordeiro foi o sinal do oferecimento da graça a todos aqueles que necessitassem dela, ou seja, todos aqueles que pecaram. E eu gostaria de, irmãos, discorrer para vocês alguns fatos históricos e que são relatados na Bíblia e que aconteceram muito antes de Moisés. Mas eu não quero ir até Abraão. Aliás, desculpem, não quero ir até Adão, eu quero ir até Abraão. Não é isso? Deus escolheu Abraão para que converter-se no pai de uma nova, olha só, de uma nova nação espiritual. Mas por que de uma nova nação espiritual? O que aconteceu de Adão até Abraão? Por que Deus desejou que Abraão pudesse ser o dirigente, né, e o patriarca de uma nação que realmente pudesse se valer desta graça salvadora e espalhá-la para todas as outras nações? Então, falando um pouquinho da história de Abraão, Abraão vivia com seu pai com a sua família em Harã. E ele recebeu o chamado de Deus para separar-se deles e ir para uma terra desconhecida, pois Deus faria dele uma grande nação. E Deus prometeu que ele se converteria em uma bênção para todas as famílias da terra. Isso está em Gênesis 12 e nos versos de 1 a 6. Queridos, Abraão, ele nasceu no ano 2165 a.C. Era filho de Terá, adorador de deuses pagãos. Olha só que contradição, não é isso? Como é que um homem, filho de um pai pagão, pudesse ser chamado para ser, não é isso, o patriarca de uma nova nação? O que aconteceu aí? Irmãos, para nós confirmarmos isso nas Sagradas Escrituras,
Vamos ler Josué 24:2. Vamos lá no livro de Josué. E o verso 2. Todos encontraram? Vamos ler juntos aqui. Então Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor, Deus de Israel: antigamente, vossos pais, Terá, pai de Abraão e de Naor, habitaram da além do Eufrates e serviram a outros deuses. Então aqui está confirmada uma grande revelação, que aqueles descendentes de Adão chegou a um ponto em que eles se tornaram pagãos. E o mais interessante disso, queridos, é que Deus não se esqueceu do seu povo. Ele queria habitar no meio do seu povo. Agora, Abraão, ele teve um descendente, ele teve um ancestral, melhor dizendo, muito importante. E quem era esse ancestral? Se nós formos lá em Gênesis, no capítulo 11, vamos lá em Gênesis, no capítulo 11, e nós vamos encontrar uma coisa muito interessante. Gênesis no capítulo 11 e no verso 10. Aqui, queridos, nessa parte da Bíblia, Gênesis 11 no verso 10, nós vemos aí os descendentes de Sem. Quem que era Sem? Quem? Filho de Noé. Sem era o primeiro filho de Noé, o filho mais velho. E aqui está dizendo que Sem, ele era da idade de 100 anos, no verso 10, olha aí, são estas as gerações de Sem. Era ele da idade de 100 anos, quando gerou a Arfaxade, 2 anos depois do dilúvio. Vejam bem, Noé, junto com a sua família, foram protegidos por Deus, através de uma arca, durante o dilúvio. E eles sobreviverão. Somente a família de Noé. Noé, sua esposa, seus 3 filhos, Sem, Cão e Jafé, suas respectivas esposas, foram os únicos sobreviventes. E a primeira coisa que Noé fez, depois do dilúvio, foi oferecer um sacrifício. E quem participou desta cerimônia? Os 3 filhos, sua esposa. Não é isso? Então, veja bem, estava sendo passado de pai para filho uma cerimônia que tipificava a vinda do Messias. E, acima de tudo, a graça salvadora do nosso Deus. E Sem assistiu isso. E ele herdou isso. Agora, queridos, eu gostaria de que vocês me acompanhassem num exercício mental e matemático. Estranho, né? Para um culto, né? Mas eu gostaria que vocês me acompanhassem. Eu gostaria que o Pedro colocasse agora, Pedro, aquela lâmina que nós fizemos. Veja bem. Eu gostaria que vocês visualizassem com detalhes isso aqui. Veja só. Ali está o patriarca Sem, na coluna de cá. Sem, quando completou 100 anos, nasceu Arfaxade. E aqui na minha Bíblia, está dizendo que depois que Arfaxade nasceu, viveu Sem, primeiro filho de Noé, 500 anos. Então, Sem tinha 100 anos quando Arfaxade nasceu. E depois que Arfaxade nasceu, ele viveu ainda mais 500 anos. Então, ao todo, viveu Sem 600 anos.
Olha que fantástico. 600 anos. Guardem este número aí, 600 anos. Agora vamos seguir ali. Quando Arfaxade nasceu, Sem tinha 100 anos. Aí Arfaxade, olha só, na Bíblia está dizendo que Arfaxade, ao completar 35 anos, ele gerou Salá. Então, quando Arfaxade tinha 35 anos, nasceu seu primeiro filho, Salá. Então, ao passar 35 anos, Sem tinha 135 anos. Entenderam essa matemática aqui? Está claro para vocês? Tem alguma dúvida? Veja bem, Sem tinha 100 anos quando Arfaxade nasceu. Quando Arfaxade completou 35 anos, nasceu Salá, seu primeiro filho. Então, Sem passou a ter 135 anos. Certo? Quando Salá completou 30 anos, nasceu seu primeiro filho, Éber. Então, quando Éber nasceu, tendo Salá 30 anos, o seu avô, Sem, completou 165. Estão acompanhando? Eu quero que isso seja bem entendido. Sabe por quê, irmãos? Porque às vezes nós nos perdemos num só fato histórico e esquecemos que até mesmo os fatos históricos Deus está acompanhando e fazendo com que aqueles que teve uma lembrança, pelo menos uma lembrança, daquilo que é real e daquilo que é verdadeiro e ensinado por Deus, não foi perdido. É isso que eu quero chegar com vocês. Então, muito bem, Éber, não é isso? O bisneto lá de Sem, não é isso? Ao completar 34 anos, nasceu Peleque, o seu primeiro filho. Tá certo? Éber, ao completar 34 anos, nasceu Peleque. Vocês podem acompanhar isso na Bíblia depois. Se nós formos acompanhando a Bíblia, eu não vou chegar até o ponto que eu quero com vocês. E aí então, quando Peleque nasceu, Sem tinha 199 anos. Ao Peleque completar 30 anos, nasceu Reu, seu primeiro filho. E quando Reu nasceu, Sem tinha 229 anos. Muito bem. Reu completou 32 anos. E ao completar 32 anos, nasceu Seruque. E Seruque, quando nasceu, o seu tetavô, né? Sem, estava com 261 anos. Irmãos, Seruque completou 30 anos. Aí nasceu Naor, seu primeiro filho. Sem ficou com 291 anos. Quando Naor completou 29 anos, nasceu Terá. E Sem tinha 320 anos. Quando Terá, aos 70 anos, gerou Abraão, Sem tinha 390 anos. Que conclusão que nós chegamos, irmãos? Sem conheceu o seu, nem sei dizer que neto que é, né? Quando ele nasceu. Olha que coisa fantástica. Abraão, é bem possível que Abraão tenha conhecido do próprio seu, né? Sei lá, Sem o seu avô lá, né? Seu patriarca avô, vamos dizer assim, da história do dilúvio. Da história que ele conhecia do seu, antes dele, Sem, né? Do seu próprio Noé, do próprio Noé, ou de outros passados. Abraão e Sem foram contemporâneos. Pode ser que não viveram na mesma cidade, pode ser que não viveram na mesma casa. É bem possível. Isso aí é conjectura. Mas um fato é que Sem e Abraão viveram numa mesma época. E olha que quando Abraão completou 100 anos e que nasceu Isaque, o que aconteceu com Sem?
completou 490 anos. Ele ainda tinha ele tinha mais 190 anos para viver. 110 anos. 110 anos, corrigindo. Então, isto significa que até Isaac pode ter conhecido 100. Então, queridos, mesmo que Abraão estivesse vivendo numa terra pagã, vivendo com uma família pagã, Abraão conheceu todo o serviço do sacrifício. E ele tinha conhecimento do verdadeiro Deus. É bem possível que ele tinha se esquecido de alguma coisa. É bem possível que Abraão pudesse estar, talvez, naquela fase de ser influenciado pelos costumes pagãos. É bem possível. E foi por isso que Deus falou assim: saia daí, Abraão. Saia daí para um lugar onde eu vou realmente te mostrar aonde viver, como viver, e para que você possa ser o patriarca de uma nova nação espiritual. E Abraão e Sara não tinham filhos. E por muitos anos aguardaram o cumprimento da promessa de Deus de que seria pai de uma grande nação. Mas ele recebeu o cumprimento da promessa. E Abraão, então, neste momento, o seu nome era Abrão. Abrão significa pai exaltado. E Abraão, em hebraico, é Abraham, que significa pai de multidões. E queridos, essa experiência toda ajudou Abraão a compreender o plano da salvação. Ele compreendeu que o Senhor, por amor a nós, não pouparia seu filho unigênito, que viria como Cordeiro de Deus para morrer em lugar dos pecadores. E que experiência foi essa? Nós sabemos. Foi ele ter chamado a oferecer o seu próprio filho. Abraão recebeu de Deus uma prova muito grande, que nós conhecemos, né? Essa história toda. Deus pedindo a Abraão que sacrificasse seu filho. Mas, queridos, como que foi realmente esse plano da redenção? Vamos ler um texto, agora nós vamos ler ele todinho. É o de Gênesis 22. Gênesis 22, nos versos 2 a 18. Aqui nós vamos ter que ser leais e obedientes a todo esse texto da Bíblia. Aqui está dizendo o seguinte, no capítulo 22 de Gênesis, do verso 2 até o 18. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho. Rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. E ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar ao longe. Então disse a seus servos: esperai aqui, com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá. E havendo adorado, olha só que coisa interessante, havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Olha só a fé de Abraão. Havendo adorado, voltaremos. Ele tinha fé de voltar junto com seu filho. Ok, tomou Abraão a lenha do holocausto e o colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai. Respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo, a lenha,
Mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar. Sobre ele dispôs a lenha. Amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então lhe disse: Não estendas a mão sobre o rapaz, e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Prestem bem atenção nessa frase, irmãos. Então lhe disse: Não estendas a mão sobre o rapaz, e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. O anjo do Senhor aqui era o próprio Cristo. Ele está se colocando aqui, ó, se identificando: não me negaste, você não me negou o seu filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um cordeiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E pôs Abraão por nome àquele lugar: O Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: No monte do Senhor se proverá. Então, do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse: Jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso, e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e como a areia na praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Nelas serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Queridos, esta bênção chegou até nós. A bênção da graça salvadora do nosso Senhor Jesus. Por Abraão ter sido o homem da fé, por Abraão ter sido chamado depois o amigo de Deus, por Abraão ter sido aquele que certamente é o pai de todas as nações, nós podemos considerar hoje com toda certeza que Abraão é o nosso patriarca. E à semelhança de Abraão, nós devemos servir a Deus. E eu queria aqui, junto com vocês, retomando agora a questão do santuário. Deus ordenou Moisés que construísse um santuário. Mas com que propósito? Qual o verdadeiro propósito de que este santuário deveria ser erguido? E aqui, quando nós lemos no início, Êxodo 25:8, nós podemos ver que este santuário foi erguido com um propósito muito sublime. Porque o nosso Deus, o nosso Criador, desejava habitar no meio do seu povo. O desejo de Deus é que Ele seja um conosco. Assim como Abraão foi o amigo de Deus, Ele deseja que todos nós sejamos amigos dEle. E quantos de nós, até mesmo crentes, cristãos, que estamos nesta caminhada cristã, neste mundo, às vezes olhamos para Deus como sendo aquele homem, Deus, com o seu dedo apontado para nós, para cada momento que nós tropeçamos no pecado, para nos castigar. Irmãos queridos, Deus é um Deus de amor, de bondade e misericórdia. E que o mais Ele deseja não é Ele saber qual o tamanho da nossa fé, mas é Ele nos mostrar
quanta fé nós realmente sentimos por Ele. Quanta fé nós temos no nosso Deus. Quando Deus provou Abraão, Ele queria mostrar ao próprio Abraão qual o tamanho da sua fé. Porque ter um filho aos 100 anos, o filho da velhice, e depois ter que sacrificar o próprio filho, não podemos. Depois nós conversamos, tá bom? É impressionante nós hoje notarmos e colocarmos na posição de Abraão, para que nós fôssemos a um altar sacrificar o nosso filho. Deus não vai pedir isso de nós. Ele não quer esta prova de fé. Ele quer que nós mesmos nos coloquemos no seu altar. Ele quer que nós mesmos sejamos uma oferta para Ele. E queridos, mais uma coisa que eu gostaria de ver com vocês aqui. Quando foi que este santuário, erigido por Moisés, em que esta prática cerimonial era exercida desde Adão, passou por Noé, passou por Abraão e chegou até os discípulos? Quando foi que este santuário deixou de ser válido aqui na terra? Então vamos ler aqui um texto muito importante. Está em São Mateus, no capítulo 27. Vamos lá no Evangelho de São Mateus, no capítulo 27, e os versos 50 a 51. Leio com vocês. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. O verso 51 diz: Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Nós conhecemos essa história. Mas um detalhe importante, eu gostaria que aqueles que nos assistem pela internet e aqueles que estão aqui pela primeira vez na nossa igreja, por que que o santuário foi rasgado de alto a baixo? Irmãos, o santuário era dividido em dois compartimentos, e este véu, esta cortina, tinha em torno de 15 metros de altura. Mais ou menos isso, 15 metros de altura. Um homem normal não poderia pegar este véu, esta cortina, ir lá em cima e rasgá-la até embaixo. É impossível. Vocês estão acompanhando o meu raciocínio? Nenhum homem poderia fazer isso. Então, isto foi uma ação sobrenatural. Deus estava ali dando um fim a todo aquele serviço do santuário, porque o verdadeiro Cordeiro, o Cordeiro de Deus, o verdadeiro tipo, estava sendo imolado lá no Calvário. E ali estava findando todo aquele processo de cerimônia. Então, hoje não precisamos mais de apresentar um sacrifício de morte, porque a verdadeira morte, o valor que era necessário pagar para o perdão dos pecados de todas as nações, desde Adão até os nossos dias e até os dias daqueles que irão nascer, estão pagos. Está paga toda esta dívida de pecado. E louvado seja Deus por isso. E queridos,
Só concluindo. Uma coisa que também é muito discutida dentro da nossa igreja. Terminou aí o trabalho de Jesus Cristo? Alguns acham que Jesus cumpriu todo o seu requisito para que o mundo fosse salvo. Morreu na cruz, ponto final. Pois eu quero levá-los agora a ler conosco Hebreus 8, 1, 2. E aqui já estamos concluindo as nossas considerações. Vamos lá no livro de Hebreus, capítulo 8, e os versos 1 e 2. Hebreus 8, 1 e 2, leio então. Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. Temos um Deus a nosso favor, o próprio Salvador Jesus, no santuário celestial, e ali intercedendo por cada um de nós, ainda mostrando as marcas da cruz, todas as vezes que nós nos ajoelhamos e pedimos perdão. Louvado seja esse grandioso Salvador, que está no santuário celestial, e ali intercedendo por cada um de nós. E mesmo com esta passagem, ainda alguns crentes, cristãos, não creem que há um santuário no céu. Eu já tive experiência disso. De pessoas, crentes, que chamam-se cristãos e que não acreditam que há um santuário no céu. Só para confirmar isso, queridos irmãos, vamos ler Isaías. Eu disse para você que nós iríamos ler bastante a Bíblia hoje. Isaías, no capítulo 6. E nesse trecho da visão de Isaías, o profeta de Deus, nós vamos então testificar que há um santuário no céu. Isaías capítulo 6, logo no primeiro versículo diz: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Aí está a prova de que há um templo, um santuário no céu, em que pela graça de Deus o profeta Isaías pôde visualizar. E viu o Senhor sentado num alto e sublime trono. E é deste trono, queridos, é que há de vir o grande Salvador para nos buscar e nos levar um dia para estar com Ele para sempre. Esse é o nosso desejo. Que possamos sair daqui com esta certeza. Embora não precisemos oferecer nenhum sacrifício de animais, porque o sacrifício, o maior e mais valioso, já foi feito. Qual que é o nosso sacrifício? É prestar ao Senhor a nossa vida. E permitir que Ele seja o Senhor mesmo da nossa vida. Vamos nos levantar e orar ao Senhor. Pai Santo, Deus querido, Deus de grande poder e misericórdia, não somos merecedores da Tua atenção. Mesmo conhecendo toda esta história e o cumprimento da profecia, ainda tropeçamos no pecado. Ainda, Senhor, te damos as costas, muitas vezes, ao Teu chamado. Mas te somos gratos, bondoso Senhor, porque a Tua misericórdia dura para sempre. A Tua longanimidade para conosco é eterna. E o Teu amor é abarcante. Mesmo, Senhor, que possamos fugir para tão longe, os Teus olhos nos alcançam. E aqui estamos, mais uma vez neste bom lugar,
oferecendo a nossa adoração e suplicando: permanece conosco, Senhor. Fortalece a nossa fé, assim como tu fizeste com Abraão. E que em breve, muito em breve, possamos não mais visualizá-lo pela fé, mas que de face a face possamos estar junto contigo, podermos vê-lo e tocá-lo, e estar contigo no paraíso eterno. Permita que assim seja, Senhor. Toma a cada um dos teus filhos aqui presentes. Permita, bondoso Deus, que sintam a tua companhia ao retornarem para os seus lares, e que permaneçam ali durante toda esta semana. Guie os nossos passos, ilumine nossa mente, e dá-nos, Senhor, vitória diante dos desafios que estão adiante de nós durante toda essa semana. Nós te suplicamos, humildemente, em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Queridos, o irmão Gilberto vai estar à porta para cumprimentá-los. E permitam ficar aqui, que eu vou dar atenção aqui ao nosso irmão que chegou. Igual a esse, um nome que inspira a devoção e o mais puro amor, um nome que Deus nos enviou como um presente, e nós recusamos a aceitar como Senhor. Esse nome nos quer curar, é preciso pedir. Esse nome nos quer salvar e nos vai redimir. Através desse nome de luz, recebemos virtudes da cruz. Esse nome bendito Cristo Jesus. Cristo, Cristo. Esse nome nos traz o dom da paz. Cristo, quem invocar esse nome, perdão alcançará. Você pode fingir que não precisa desse nome, ou pode fugir pra não querer desse nome escutar, mas não vai conseguir fazer com que ele te abandone. Esteja onde estiver, o seu amor vai lhe encontrar. Esse nome vai lhe